Então, o que eu trouxe aqui para vocês, na verdade, é qual é o pensamento por trás de mosquitos. Então, o que a gente precisa para construir produtos onde esses produtos vão conseguir controlar a transmissão das doenças. No fundo, é mais ou menos isso. E aí eu vou mostrar mais ou menos quais seriam os pontos dentro do controle de mosquito que a gente trabalha e que com qualquer tipo de ferramenta desde que você obtenha um produto. É óbvio que a CRISP ela vai trazer algumas vantagens como tecnologia de como produzir esses produtos que nós precisamos, tá? Então, quando a gente pensa, então aqui eu vou usar o exemplo de dengue, mas quando eu uso esse exemplo de dengue, a gente pode pensar em dengue, zika, chikungunya, febre amarela e todas as outras doenças transmitidas por mosquitos, até mesmo a própria malária, tá? Que é outro bicho, mas que o pensamento é o mesmo. O que acaba acontecendo? Quando a gente tem uma diminuição da população de mosquitos, você tem um falso pensamento que a doença vai acabar. Por quê? O que acontece? Aqui você tem muito mosquito, poucos infectados, e nessa situação você tem poucos mosquitos, muitos infectados. Então, o que a gente está dizendo aqui, isso aqui é um levantamento real, são 35 anos de levantamento de Singapura, onde eles diminuíram a população de mosquito para aquilo que eles acharam que é a faixa mágica. O que é a faixa mágica? Se você tiver menos que, sei lá, um número 5 larvas por um bloco, né, de uma área, você não vai ter transmissão de doenças. E é mentira, tá? Então, baseado nisso, eles tiram esse valor mágico aonde você tem. Se eu tiver abaixo desse número mágico que foi estipulado, eu não vou ter transmissão de doença. Se eu tiver acima, eu tenho a epidemia. O que a gente vê aqui é que isso nem sempre é verdade, porque se você tiver quase nada de mosquito, aqui é um problema de imunologia da doença, a doença, como ela é uma doença complicada, você acaba tendo uma explosão de transmissão de casos e que o mosquito está lá embaixo. Então, o que a gente leva à conclusão desse gráfico? Ou você elimina ou erradica aquele mosquito daquele lugar, que é impossível de ser feito, tá? Ou você vai continuar tendo a doença, não importa qual é o controle, certo? Então, pensando em mosquitos transgênicos, o que você pensa? Você tem uma população natural de mosquitos, e aí você tem uma linhagem que pode suprimir essa população, mas vai deixar uma população residual. Essa população residual vai estar abaixo daquele número mágico, né, do threshold, né? Mas ela é capaz de transmitir. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma linhagem que você vai fazer a troca dessa população. O que é a troca dessa população? Você vai agora inserir um gene nessa população que é para matar o vírus ou o parasita. Então, o ataque aqui ele é duplo. Então, você vai ter que ter sempre uma população um gene que vai ser introduzido naquela população de mosquitos do mundo. Não adianta você querer introduzir num país porque não tem barreira, tá? Esse é um problema bastante sério, porque diferente das plantas, o meu transgênico voa, né? E não adianta você falar, vou pôr aqui o fosso, vou pôr o muro, vou pôr o não sei o quê. Não, ele voa. Ele entra no carro e viaja. Ele entra no navio e viaja. Ele entra no avião e viaja. Então, você não bloqueia. Você não bloqueia ele. A Anvisa também não. A Anvisa, ele acha que está bloqueando, né? Mas também não está bloqueando nada. Então, mas o pensamento agora é completamente diferente de tudo aquilo que vocês pensarem em transgênico. Tá? Porque não existe mais, você tem um limite, ele não vai sair voando. Hoje eu vou sair, de São Paulo e vou para Singapura.
né? Não, ele não faz isso. Ele vai por acidente, mas é assim que ele vai, tá? Então ninguém segura o transgênico voador. E aí com isso, o que você tem que ter? Então para esses dois tipos de pensamento, você tem moléculas efetoras que são diferentes, né? Então nesse caso, a criatividade em cima das linhagens transgênicas de mosquito não é o CRISPR ou o elemento de transposição, isso é um método. Para a gente é um método. A criatividade nossa é no desenho das moléculas efetoras, que são as moléculas que vão ter o efeito em cima daquele produto seu desejado. Certo? Então, quando você tem moléculas para... Você pode ter moléculas para mosquito e você pode ter moléculas para patógenos. Então, para os mosquitos, são aquelas moléculas que vão suprimir a população de mosquito, vão diminuir, vão matar mosquito. Tá? São moléculas inseticidas. Então, a gente tem, em alguns trabalhos já publicados, isso já está. Então, a gente tem o sistema Riddle, que foi usado em Aedes aegypti pela Oxitec, que foi testado, que mostra que a gente tem uma supressão de 80% a 90% da população de mosquitos. Em casos muito específicos, você pode até promover uma eliminação momentânea. Se for uma vila bastante isolada, com uma população pequena, você consegue chegar no 100% de redução. Mas se você parar de tratar aquela área, ela vai voltar, né? O mosquito volta. Então, aqui existem... Então, o Riddle foi um que a gente testou. Existe esse M-Factor, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que o André já falou um pouquinho, que é a masculinização das fêmeas. Então, a ideia, quando você fala agora em produção de biofábrica, o que você libera? Você libera macho. Então, se você tiver agora uma linhagem, seja ela com a transformação que for, com a tecnologia que for, se a produção for só macho, 100% da sua produção vai ser liberado no campo. Hoje a nossa produção, 50% fêmea, 50% macho, 25% dos machos são perdidos na separação fêmea e macho. Então hoje, imagina você ter uma produção de uma biofábrica para um programa de controle, aonde a sua produção recuperada é de 25%. É um desastre, certo? Então, existem 3 laboratórios trabalhando na masculinização das fêmeas, por diferentes genes, mas a ideia é ter um produto que seja uma produção só de macho, tá? Existem esses outros, existe uma outra forma que é o homing endonuclease, que foi estudada como um mecanismo de introdução gênica e o que acabou acontecendo resultou num inseto estéril. Então, perfeito, a gente vai usar para outra coisa, não importa, tá? Chegamos num produto que é interessante. Então, esses são as moléculas contra o mosquito. E aí, as moléculas contra patógenos, você pode ter, aqui eu trouxe 4 exemplos, mas você tem várias moléculas, se a gente olhar na literatura, foram várias moléculas que foram estudadas e se mostraram bastante eficientes, principalmente para modelos de malária. Para vírus tem menos, né? Mas tem alguma coisa. Então, você tem anticorpos recombinantes, a gente tem um mecanismo que a ideia é você fazer a morte do mosquito quando ela fica infectada. Então, o mosquito que fica infectado, todo mundo tem o gene, ficou infectado, morre. É um modelo suicida, então a gente acha que é 100% de bloqueio de transmissão. São vários mecanismos e vários pensamentos em cima disso. Todos eles você pode usar tanto os elementos de transposição para fazer as linhagens transgênicas, quanto a CRISPR, o sistema CRISPR, que vai melhorar, em termos de metodologia, como chegar na linhagem transgênica. Tá? Então, aqui, em termos de supressão, só para dar um exemplo, o que acontece com a supressão? Você tem, para cada macho selvagem da população, você tem um desequilíbrio na competição, onde você libera de 10 a 100 machos transgênicos, né, ou modificados, para cada macho natural, aonde a fêmea não vai achar esse macho aqui, ela acaba cruzando preferencialmente com o seu animal. Então, nesse caso, em termos de supressão,
você vai ter a morte do mosquito. No caso de replacement, né, de introdução gênica, a gente tem alguns pensamentos que estão vindo desde 2000, como fazer um mecanismo de introdução gênica que seria factível. Quer dizer, como é que você vai conseguir fazer com que esse gene entre em 100% da prole? Então, foi desenvolvido para Aedes, né? O pensamento foi para Aedes, é o sistema Medea, que na verdade ele foi testado em Drosophila, né? Drosophila é que nem a Arabidopsia, né? É o tubo de ensaio com alma que a gente fala, né? Porque tudo funciona em Drosophila, quando você passa de outro para outro organismo, nada funciona. Então, o Medea, qual é o pensamento dele? Quando você tem a produção dos ovos, você tem pequenos RNAs que a mãe manda, né, para os ovos para fazer aqueles momentos iniciais do desenvolvimento embrionário. Né? Então, a mãe manda os pequenos RNAs para o embrião, e aí o que a gente faz? A gente mata esse RNA e faz o rescue no embrião. Então, a mãe mata os filhos, mas o embrião, que é transgênico, sobrevive. Então, 100% da sobrevivência é transgênica. Certo? Deu para entender? Então, a mãe mata e ele sobrevive. Então, com isso, você tem um sistema muito interessante, aonde você tem um mecanismo de introdução gênica bastante simples para a drosófila, né? A gente nunca conseguiu fazer isso para mosquito. Aí, paralelo a isso, então, o que acaba acontecendo? Você vai ter, se você tem esse sistema bem formado, você tem a introdução do transgênico, tá? Aí, isso para Aedes, né? Para Anopheles, que o sistema é um pouquinho diferente, o Anopheles tem o cromossomo X e Y, a Aedes não tem, ele só tem uma via que determina se é macho ou fêmea. Então, para Anopheles, eles desenvolveram o sistema Medusa, para seguir a mesma linha, né? Que mais basicamente é a mesma coisa, é um pouquinho mais complicado, mas basicamente a mãe mata o filho e o filho, que é transgênico, se recupera, tá? Basicamente é o mesmo pensamento, mas aqui a genética é um pouquinho mais complicada. E aí, esse slide o Menck já mostrou, a ideia, né, de como é que são esses mecanismos. A ideia é que você tenha essa situação onde você tem um transgênico e um selvagem e toda a prole vai ser transgênica. Então, como chegar nesses genes? Então, a gente tem um mecanismo de introdução gênica via o sexo, aonde, se você, lembra que eu falei da masculinização da fêmea? Se você masculiniza a fêmea, você só vai ter macho. Então, esse macho vai copular com uma fêmea da natureza, só vai deixar descendente macho, que só vai deixar descendente macho, você consegue eliminar a espécie. Tá? Então, esse é, por si só, um mecanismo de introdução gênica, sendo que você não precisa usar muitas coisas, elaborar muito, é simplesmente você transformar a fêmea em macho, tá? Aqui existe já um paper para Anopheles stephensis, mostrando que eles usaram o sistema de CRISPR, né, Cas9, aonde eles montaram, e agora sim, usando um gene de embrião, que é o VASA, e aí o que acontece? Todos os embriões são transgênicos, mas com a característica de produção de anticorpo contra a malária, parasita da malária. Então, esse foi o primeiro modelo que foi feito, pelo menos em laboratório, com um mecanismo de introdução gênica, com uma molécula efetora que poderia eliminar a malária, tá? Nesse caso, a Anopheles stephensis é a malária da Ásia, tá? A ideia aqui é, alguém pode me perguntar, e se tiver uma mutação, é um anticorpo, então você pode perder esse gene, você pode ter um escape. Aqui é simplesmente um
um modelo que mostra que você consegue fazer esse tipo de coisa. Talvez o anticorpo não seja a melhor molécula, mas pensando em mosquito, o que acontece? Se você agora, se o teu alvo é o vírus, se você consegue erradicar o vírus, você pode perder o gene. O mosquito pode até jogar para fora aquele gene que você colocou, porque para ele não vai fazer a menor diferença, tá? Então, esse é o pensamento. Como a gente tem que trabalhar essas duas formas juntas, quer dizer, você vai ter, na hora que você vai para o campo, para você realmente falar, vou testar um projeto piloto, vou acabar com o Zika. Então, ganhei todo o dinheiro do mundo, montei as minhas biofábricas. Como é que esse programa funciona? Você tem que suprimir e tem que introduzir. Então, essas duas coisas têm que trabalhar juntas. E aí, o que acontece? Quando você já está fazendo a introdução, se você libera a linhagem da supressão, ela também vai matar a sua linhagem. Certo? Então, o que a gente fez? Então, agora isso eu vou trazer do meu laboratório, que é simplesmente um pensamento de como unir essas duas coisas. Então, o que a gente fez? A gente desenhou um sistema de gene drive aqui, que vai elaborar essa supressão. Então, todos os nossos genes, como é que eles são? Então, lembra, vou pensar agora. Se agora eu tenho uma população de mosquitos que é só macho, como é que eu tenho a colônia? Eu tenho que ligar e desligar esse gene. Então, numa condição eu ligo e na outra condição eu desligo. E como é que eu desligo isso? O nosso sistema que é usado hoje para fazer o desligamento, fazer o switch on e off, é o sistema TET repressor de E. coli. Então, isso aqui é um sistema de regulação da própria E. coli, e que o que a gente faz? A gente coloca esse sistema de TET on, TET off, dentro da regulação do gene. Então, como é que funciona? Eu trouxe o exemplo aqui da Oxitec, da linhagem 513A, que é a que a gente trabalhou mais. E como é que ele funciona? Ele tem um promotor mínimo que começa a produzir o TTA, que é um fator de transcrição, que se liga no promotor TET-on. E isso, nesse loop, causa a morte da larva. Por que causa a morte? Porque é simplesmente um excesso de proteína. Tá? A célula entra em colapso e a larva acaba morrendo. Não é que existe uma toxina nesse caso. Tá? Como que a gente faz isso parar? A gente usa a tetraciclina como antídoto. Então, se você for colocar a tetraciclina na água das larvas, você agora bloqueia o gene e agora todo mundo vai sobreviver. No caso de machos, seria a mesma coisa. Se você põe a tetraciclina, você tem macho e fêmea. Se você tira a tetraciclina, você só tem macho. Tá? O sistema é o mesmo. Então, o que a gente fez? Aqui a gente usa a tetraciclina, mas não existe o repressor. Então, o que a gente fez? A gente fez uma linhagem onde você tem simplesmente a expressão do repressor, tá? E aí, cruzando com a linhagem supressora, esse repressor vai se ligar e vai recuperar o desligamento do gene. Essa foi a ideia, tá? Então, aqui eu trouxe como resultado. Então, a gente tem, aqui foi feita uma transformação clássica com elemento de transposição, com o sistema bipartido, que já foi explicado, bonitinho. E aí vem alguns resultados, que é aquilo que a gente falou. O que a CRISPR vai resolver melhor para a gente? Ela vai deixar isso daqui melhor. Então, a gente conseguiu 9 linhagens transgênicas e você vê que, como cada linhagem tem um ponto de inserção diferente no genoma, você tem respostas diferentes. Então, você vai ter, por exemplo, essa linhagem que é uma que está recuperando bem a mortalidade das larvas, está recuperando em torno de quase 30%. Aqui não tem nem erro, porque é um experimento único, primeiro que a gente fez no laboratório, mas eu acabei trazendo para vocês verem como existe a variação nas linhagens obtidas por elemento de transposição, onde a seleção das linhagens tem que ser mais elaborada
e o sistema CRISP, ele melhora, nesse caso, tecnicamente falando, esse tipo de pensamento para a gente, tá? E é isso. Então, eu queria agradecer o pessoal do meu laboratório. Aqui são os meus colaboradores, apesar de eu não ter mostrado todos os meus resultados e todos os meus projetos, mas eu acabei trazendo quem trabalha comigo. E é isso. Obrigada.